ensinar para você como ganhar R$ 100 aqui no dólar, 10 pontinhos para ser mais preciso. E não é clickbait, eu vou te mostrar tudo, tá? Inclusive, vamos para a tela. Aqui, essa operação ela foi realizada juntamente com um mentorado que é o Gustavo Schwinn, tá? Um grande amigo, um grande parceiro. E essa operação ela foi executada aqui em Goiânia, mais precisamente aqui na minha casa, o dia que ele veio aqui. E nós, inclusive, estávamos operando juntos aqui no mercado, tá? Então, nesse dia, inclusive, a gente estava operando do jeito que ele opera, um pouco mais afastado, tentando pegar ali uma possível resistência, meio que um trade de exaustão que ele gosta bastante, com poucos contratos e com uma simetria de risco, tá? Então, deixa eu dar o play aqui, pessoal. Não vou pausar para vocês, tá? E a gente vai deixar aqui o negócio correr. Primeira coisa, a gente queria vender a 44,5 para estopar acima da máxima, com 4 pontos, tá? Na verdade, com 3 pontos. Do 44,5 para 47 são 3 pontos, rompendo a máxima são mais meio ponto, então 3 pontos. Então, deixamos ali apregoado na casa do 44,5 e aí pegou a gente aqui. O mercado teve um fator sequencial e automaticamente a gente fez acima aqui da máxima, tinha que sair dessa operação, tá? Eu não vou pausar essa operação, até porque é uma operação de 5 minutos, e aí eu vou deixar ela correr. Juca, beleza, então você entrou aí nessa região, tem um cara aí que a gente já tá vendo que ele tá vendendo bem, de uma maneira passiva, tá com mais lotes aí em cima, o cara da liquidez cheio, e automaticamente, então, acima da máxima era o stop, acima da máxima era o stop, tá? Vamos deixar essa operação correr, não vamos dar pause, não vamos acelerar e vamos sentir também a agonia, porque a operação ela não andou bem. Ela não andou bem depois que ela começou a trabalhar nessa região aqui onde a gente estava passando mouse, explicando para o Gustavo, é que de fato o mercado perdeu. Ele veio inclusive com um fator sequencial, que é uma métrica que nós utilizamos e de fato é muito relevante, tá? No qual ela envolve um fator de imbalance, uma diferença de pratos em um raio e também uma quantidade de eventos específicos para subir um pop-up desse que vocês acabaram de ver. Então isso mostra uma certa relevância de força, seja na compra ou seja na venda, tá? Então, aqui, senhoras e senhores, o mercado basicamente ele não ganhou essa região de máxima, tinha liquidez tanto no cheio quanto no mini. O cara da liquidez ainda que vendeu aqueles lotes ali naquela casa de baixo, ainda continua vendendo aqui, apregoando mais 40 contratos a 47 no cheio. Tem mais lotes ali no mini do que no cheio. E, de fato, o player da Necton também entra na brincadeira para colocar um pouco esse mercado para baixo. Então, a velocidade aqui está em real time, não está nem devagar nem rápido, está na velocidade normal. E o mercado ele começa a querer perder essa região do 44, que era uma região importante, inclusive. O mercado ele não ganha essa região aqui de máxima e automaticamente entra um fluxo vendedor muito mais forte no curto prazo, tá? Aqui o mercado começa a mostrar indícios, né? Através, inclusive, aqui eu vou pausar um pouquinho, através de fator sequencial na venda, tá, senhoras e senhores? No qual, repito, o fator sequencial ele é uma métrica onde ele mostra a força do mercado expressada por uma diferença de contratos, um fator de imbalance dentro de ou um tempo de 5 minutos ou então de um período atemporal, no sentido de um gráfico atemporal de 8P, de 10P, por exemplo, ocorrendo esse evento 2, 3 vezes, você que especifica, acontece isso daqui e entra um pop-up, seja no gráfico ou seja no fluxo. Aqui a gente está vendo mais um pop-up via fluxo, não no gráfico, obviamente, e ele mostra um pouco mais se naquele momento está tendo um pouco mais de força o mercado. É isso que o mercado mostra pra gente, tá? A gente faz o quê? No caso do Gustavo, ele gosta de proteger a operação e eu falo pra ele, cara, é aqui. Não tem como. Se voltar e tirar você no zero, não tem problema. Porque para quem opera com poucos contratos, um pouco menor, de fato tem que ser. Então aqui a gente faz o que? A gente coloca o nosso break-even, nosso stop no 0 a 0 e daqui para baixo o mercado tem que andar. E daqui para baixo a gente tem 2 pontos: o cheio sem liquidez e o mini com um pouco mais de liquidez. Então a pancada, a gente espera que o fator sequencial aconteça no mini. É muito melhor aqui um fator sequencial mais parrudo no mini do que no cheio nesse momento. E aí o mercado ele faz o quê? Ele começa a acelerar para baixo.
O mercado ele começa a gostar um pouco mais dessa liquidez aqui do mini e faz o que? Entra um fator sequencial. A partir do momento que entra o fator sequencial, a gente já fica o quê? A gente já fica um pouco mais tranquilo na operação, porque automaticamente, quando entra o fator sequencial e o mercado cede igual ele cedeu, e depois, inclusive, entra um fator boletada do player do UBS, no qual ele desloca aqui mais de um nível de preço e o mercado não vai para o lado dele, isso daqui para mim é muito bom. Automaticamente a gente tem um fator sequencial muito mais forte após o fator boletada do player do UBS e automaticamente o mercado vem para o nosso lado, tá? Então o stop está no preço, não tem como. E aqui a gente tem que buscar o que? A região do VWAP, tá? Aqui nesse caso em questão, a gente colocou a saída nessa casa do 34, tá, senhoras? Para potencializar nessa operação e tentar pegar ali 10 pontos. Temos calçamento aqui do player do UBS no cheio, tá? Na casa do 41,5. Temos um pouco mais de venda no mini também. JP Morgan forçando essa região. E aqui o mercado ele faz o quê? Ele vem para acelerar para baixo, tá? Operações igual essa. E nesse dia, inclusive, a gente estava rastreando o player do Goldman, tá, meninos e meninas? É um player que tá fazendo verão, inclusive, nesse dia, tá? Ele volta aqui a trabalhar um pouco mais vendedor. É mais um ponto positivo pra gente, tá? É mais um ponto positivo pra gente. E ao mesmo tempo, a gente pode ficar um pouco, quê? Um pouco mais confortável nessa operação. Goldman volta de novo, vendendo galetinho de 50 e 50 minis. A gente estava rastreando ele, tá? E aqui o X da questão, senhoras e senhores. Olha esse alarme, tá? Alarme WDO F23 UBS venda POV, ou seja, 1% of volume estável que ele foi aqui reativado. Então, automaticamente, com a atividade desse algoritmo aqui, a gente pode trazer o que? Um pouco mais de venda, uma vez que esse rapaz aqui, ele fez o que? Ele foi reativado. Então, automaticamente, a partir desse momento, eu quero que vocês olhem, tanto que o mercado ele vai caminhar com mais voracidade para baixo, o player do Goldman vem um pouco mais forte e a gente consegue a nossa saída lá naquela casa do 34. Observe agora, por gentileza, tá? Que essa liquidez, tanto da Nuinvest quanto do BTG, elas vão ser consumidas, tá? Através ali de ordens maiores e consequente fator sequencial, olha lá, 1362 da Tullit, a Tullit bate e deixa saldo e automaticamente entra um fator sequencial forte e a gente consegue fazer o que? Consegue sair aqui na casa do 34 aqui embaixo, tá? Ordem executada aqui no 34 e literalmente a gente garantiu 10 pontos, tá? 10 pontos, tá, da operação. Aqui a gente esmagou o lote, por isso que apareceu essa mensagem, porque aqui quando entrou a nossa ordem, o lote ele estava esmagado. Aqui, ó, nesse momento esmagamos o lote. Para quem é nosso aluno sabe o que é isso. Por isso que apareceu essa mensagem após a execução aqui da ordem, tá? Senhoras e senhores, esse tipo de operação, tá? É um tipo de operação onde a gente consegue calibrar um pouco mais essa relação de risco-retorno e, consequentemente, né, a gente pegou aqui 3 pontos de loss para pegar aqui na casa de 10 de gain, ou seja, o mais comum que a galera fala, e eu não gosto muito desses termos, mas é o que? É 1 para 3, né? 1 de risco para 3 de lucro, vai. Então, esse tipo de operação ela é muito comum, tá? E principalmente essa operação ela foi executada pós janela de Petax. Então, explicamos tudo, como fazer 10 pontos ou então R$ 100 aqui no Doleta. Deixe seu like. Esse é mais um vídeo do nosso quadro Sacada de Mercado, 365 dias de muito conteúdo para você. Se inscreve no canal e literalmente você não vai perder, porque tem muito conteúdo pedrado aqui. Te vejo no próximo e até mais.